Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais, me chamo Marley, e isso que vou contar ocorreu quando eu era muito novo, acredito que uns 4 anos. Quando conheci a pessoa que eu chamava de meu melhor amigo, o Edson, nós éramos inseparáveis, tudo o que fazíamos era junto. Se eu ganhava algum brinquedo novo, corria na casa do Edson para compartilhar a alegria daquela conquista e vice-versa. Nós éramos vizinhos e enchemos o saco de nossas mães para nos colocarmos na mesma escola. Nossas famílias eram super unidas. Foi assim que ficamos tão amigos, pois minha mãe era amiga da mãe dele. Então desde sempre ficávamos juntos. Fazíamos trabalho de escola, fazíamos passeios. Se um ficava encrencado, o outro se metia para ajudar. Engraçado que até quando nos apaixonamos na adolescência, foi cada um por uma irmã. Elas eram gêmeas idênticas, mas não tinham a mesma personalidade. Rosa era mais doce e super meiga que fazia o meu tipo. Rosana era mais dura e tinha um jeitão um tanto agressivo e às vezes parecia até um homem. E foi justamente isso que encantou o Edson. Até nisso éramos grudados, pois queríamos ser da mesma família e nada melhor que sempre namorar irmãs. Essa era a nossa ideia. Conforme o tempo foi passando, começamos a perceber que nem tudo o que um gostava, o outro também gostava. Percebemos isso na fase adulta, com nossos 22 ou 23 anos por aí, não me recordo ao certo. Eu escolhi ir para uma faculdade e ele escolheu outra. E aí começamos a ficar cada vez mais separados, mas sempre conversamos no portão de nossas casas, quando estávamos chegando da aula, sempre antes de irmos dormir. Vou avançar e ir para a festa da nossa formatura. Cada um teve a sua, e eu fui na dele, e ele na minha. Mas queríamos comemorarmos juntos e resolvemos fazer uma viagem sendo só nós dois. Edson falou que tinha um tio que tinha acabado de comprar uma fazenda no Piauí e que estava convidando a família dele para passar um tempo por lá. Iríamos na quinta e ficaríamos até domingo. E como eu já disse, nossas famílias eram muito amigos. Então, fomos todos passar o feriado prolongado na fazenda desse tio dele, pois sabíamos que depois disso a nossa amizade, gostando ou não, iria acabar se distanciando, pois ele conseguiu um emprego em outro estado e queríamos aproveitar a nossa última temporada juntos. Chegamos na fazenda do tio dele. Fomos muito bem recebidos, não ouvimos nenhuma história bizarra e não teve qualquer tipo de alerta. Afinal, o tio dele também era novo naquelas terras, só disse para que nós não fôssemos muito longe, pois poderíamos nos perder, já que a fazenda era grande. O tio dele no dia seguinte nos levou para conhecer a propriedade e também uma cachoeira que nossa. Como aproveitamos, nesses passeios a família estava toda reunida, mas quando chegou o sábado, Edson e eu resolvemos explorar sem a família juntos e voltamos à cachoeira. Foi muito bom, mas perdemos a hora. Estava ficando escuro e resolvemos voltar para casa. A distância era considerável e quando estávamos no meio do caminho, escureceu. E a impressão que eu tive é que escureceu do nada. Começamos a ouvir uns passos na mata. Até aí tudo bem. Pensávamos que era apenas os bichos andando. Só que quando resolvemos apertar os passos que estavam atrás de nós, apertou junto, e nisso gelamos. Saímos correndo, e aquilo que não tínhamos visto, o que era, saiu correndo atrás de nós também. E para piorar no desespero, nos perdemos do caminho da casa do tio do Edson, e acabamos entrando mata dentro. Para fugir de seja lá o que era aquilo, mas estava atrás da gente parecendo que estava nos caçando. Achamos uma cabana no meio do nada, e começamos a bater na porta pedindo socorro. Um senhor muito idoso nos atendeu e, vendo o nosso desespero, nos deixou entrar e nos deu um copo de água para que pudéssemos falar o que tinha acontecido. Então eu, um pouco mais calmo, contei que tinha alguma coisa atrás da gente, mas que não tivemos coragem de olhar o que era. Apenas saímos correndo sem olhar para trás. Mas o Edson me interrompeu e disse: eu olhei para trás e vi uma fera com os olhos vermelhos, de um tamanho impossível, correndo atrás da gente. E foi nisso que corri. Pedi para o Marley não olhar para trás e só correr. Acabamos encontrando a sua casa. Obrigado por nos deixar entrar. Então aquele senhor que se apresentou como Sebastião nos disse que a fera que nos perseguia
era um lobisomem, mas que não precisaríamos nos preocupar, pois a casa dele tinha proteção contra aquela fera. Olhamos em volta e vimos que nas portas e janelas haviam cruzes e dentes de alhos pendurados, e uns símbolos na porta e janelas que não conhecíamos. Sal grosso nos umbrais da porta e das janelas. Ele disse que tudo aquilo afastava o lobisomem, que tem o olfato sensível a cheiros fortes. Por isso também tinha plantado em volta da casa toda várias ervas com cheiros fortes e nos disse para passarmos aquela noite ali, pois sair seria muito perigoso. Nessa noite não dormimos. Escutamos os passos e uivos da criatura lá fora, como se quisesse que saíssemos. Mas estávamos com muito medo. Quando o dia raiou, o Sr. Sebastião nos levou até a casa do tio do Edson, e se apresentou e contou o que ocorreu. Todos estavam preocupados conosco, porém não acreditaram na história que contamos. Seu Sebastião foi embora, mas deixou o recado que precisavam colocar proteção na casa, ou seriam atacados por aquela criatura. Mas ninguém mesmo colocou fé em nossas palavras. Eu e Edson imploramos para irmos embora, pois tínhamos medo de sermos atacados, mas ninguém quis dar ouvidos. Achavam que era invenção nossa e histeria coletiva, junto do Senhor que nos ajudou. Então eu e Edson resolvemos colocar proteção no nosso quarto, para que a fera não nos atacasse. E nossas famílias riram da nossa cara, mas fizemos do mesmo jeito. A noite chegou, e sabíamos que aquele ser horrível iria aparecer, pois ele tinha marcado o nosso cheiro, e o velho Sebastião disse que uma vez marcado, já era. Ficamos em alerta. Quando deu mais ou menos 11 da noite, ouvimos os cachorros latindo sem parar. Até que ouvimos os choros do cachorro, ouvimos a voz do tio do Edson e o berro horrorizado que ele deu. Nossas famílias acordaram e começaram a berrar. Nós abrimos a porta e gritamos para eles virem e entrar no quarto, que ali essa criatura não entrava. A tia do Edson, a Melissa, só chorava, pois ela viu o marido dela ser morto por aquela criatura feroz e impiedosa. A família se apertou naquele quarto pequeno, e ouvimos a destruição que estava ocorrendo dentro da casa, e chegou até a porta, e pudemos ouvir aquela respiração forte daquela besta. Mas graças ao sal e ao alho, ele não entrou. Então ele saiu e começamos a ouvir o grito dos animais. Eles tinham galinhas e porcos. Nem preciso dizer que ninguém dormiu e que a noite custou para passar. Foi um pesadelo. Quando o sol nasceu, saímos do quarto apavorados, vendo toda a destruição que aquele ser tinha causado, incluindo o tio de Edson. Foi horrível. A polícia foi chamada, e naquele mesmo dia, fomos embora. A tia dele também voltou conosco, pois não tinha mais coragem de ficar naquele lugar depois do que presenciou. Sobre o caso, a polícia disse que foi ataque de onça. Não acreditaram em nosso relato, e disse que a mente prega peça quando vê um animal feroz atacando, e a destruição da casa é porque de fato deixaram a porta aberta. Mas sabemos o que presenciamos naquele dia, e depois disso, eu nunca mais quis saber de me aventurar em meio de mato. Hoje eu sou casado, e Edson também. Com essas modernidades de hoje em dia, de vez em quando mantemos contato, e até vamos visitar um e o outro uma vez ao ano. Mas essa história ficou marcada em nossas vidas, e infelizmente alguém teve que morrer para que a nossa família acreditasse que o que vimos era a mais pura realidade. Sei que é bem difícil mesmo de acreditar que uma criatura como essa exista, mas eu vi, e não desejo nem a meu pior inimigo que passe por uma situação como essa. Obrigado por ler o meu relato, e saiba que sou muito fã deste canal, de seu amigo Marley. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.